Hoje é segunda, 15 de outubro, dia do professor, um trabalhador fundamental para o futuro do Brasil. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Intolerância política. Levantamento aponta que mais de 50 casos de agressões promovidas por grupos de extrema-direita já foram contabilizados no Brasil. Com distribuição de 1.000 placas em homenagem a Marielle Franco, ato no centro do Rio marca os 7 meses do assassinato da vereadora. Lucro das empresas estatais cresce no primeiro semestre deste ano, mas segundo especialistas, resultado é fruto de medidas prejudiciais aos trabalhadores e à população brasileira. Em Brasília, a CONTAG luta contra a redução dos investimentos na agricultura, prevista pelo governo federal para 2019. Serão 52% a menos de investimentos no setor. A onda de intolerância política, violência e ataques incitados pelo discurso de ódio do candidato Jair Bolsonaro tem se alastrado por todo o país. Segundo o levantamento divulgado pela Agência Pública de Jornalismo Investigativo, desde 30 de setembro, mais de 50 agressões promovidas por grupos de extrema-direita foram registradas. A reportagem é de Leandro Chaves. O político deveria estar concentrado em propostas e debates entre os candidatos. Mas o que se vê é uma onda de intolerância que ganha destaque nas páginas policiais. Um levantamento da agência pública mostra que desde o dia 30 de setembro já foram registradas 50 agressões promovidas por grupos de bolsonaristas. Foi o que aconteceu com o capoeirista Moa do Catendê, assassinado em Salvador com 12 facadas após uma discussão num bar. Segundo testemunhas, ele defendia o voto em Fernando Haddad, quando foi atacado por Paulo Sérgio Ferreira, eleitor de Bolsonaro. Em Porto Alegre, uma jovem que tinha um adesivo colado na bolsa com a inscrição "Ele não", foi agredida por 3 homens e teve uma suástica marcada em seu corpo com um canivete. É com extrema preocupação que eu vejo esse quadro que está se desenhando no país. Um quadro de instabilidade política, institucional, onde há uma eleição que normalmente deveria ser disputada em torno de ideias e concepções para a sociedade, através de um amplo diálogo entre os concorrentes e com a própria sociedade, cada qual apresentando um programa. Mas, o que tudo indica, um dos candidatos opta, ao invés da discussão política, ao invés do enfrentamento no campo das ideias, opta pela violência discursiva, que se traduz nas ruas em violência física. Na internet, o discurso de ódio pode ser encontrado facilmente. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que desde que o segundo turno começou, comentários sobre agressões por motivação política renderam mais de 2.700.000 postagens na internet. Muitos da comunidade LGBT dizem nas redes que são vítimas de ameaças e xingamentos por parte de eleitores de Bolsonaro. Não só as forças de segurança, mas como todo o poder executivo, o poder judiciário, deveria ser mais atuante no sentido de reprimir severamente os atores sociais. É verdade que muitas vezes sai do controle, mas aquelas pessoas que saem do controle devem ser punidas severamente. Ou seja, não pode se permitir que um bem comum, que é a democracia, que foi alcançado através de um processo intenso de luta, seja destruído por interesses políticos partidários. As pessoas, todos têm direito a concorrer, isso é regra da democracia, mas deve-se concorrer disputando ideia, não disputando violência, não discriminando pessoas, não discriminando mulher, negros, LGBT. Isso é inadmissível no quadro institucional brasileiro. Nem mesmo um padre está livre das ofensas. Conhecido por defender as pessoas em situação de rua, o padre Júlio Lancelotti denuncia sofrer ameaças frequentemente. Eu estou recebendo diariamente recados que os moradores de rua apanham da polícia, da GCM e manda recado que vão me pegar também. Então, essa é uma violência permanente e que está autorizada por esse discurso fascista que está presente e que esse discurso fascista agora não tem mais pudor. Ser fascista passou a ser
glamuroso. A violência nunca resulta em coisas positivas. E nós teremos 4 anos de muita instabilidade, seja quem for o vencedor desse pleito, mas nós não podemos dividir uma sociedade, não podemos caracterizar uma sociedade como nós estamos vendo agora, entre aqueles que são defensores da democracia e aqueles que são contra as liberdades democráticas. Na verdade, todos deveriam falar o mesmo discurso, contra as mesmas coisas, ter uma pauta democrática para fazer avançar a sociedade e o Estado democrático de direito. No início da campanha, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que ia combater as notícias falsas, as chamadas fake news. Mas será que isso está mesmo acontecendo? Veja a opinião do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. É isso que está acontecendo? Lamentavelmente, o que nós temos visto é uma enorme lentidão para que o Tribunal Superior Eleitoral tire do ar essas notícias falsas, punindo aqueles que as divulgam. A candidatura de Fernando Haddad, por exemplo, fez uma denúncia ao TSE sobre uma rede especializada em espalhar notícias falsas e grosseiras sobre a sua candidatura e sobre a sua vice, Manuela Dávila. E a resposta de um dos ministros do TSE, que indeferiu o pedido, é que se trata de uma conversa particular dentro de grupos restritos. Mas grupos restritos que passam para outros grupos, ampliando em muito essas notícias falsas e contaminando a campanha eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral não tem reagido conforme prometeu. Aliás, hoje é público e notório que um dos apoiadores da candidatura do Ele Não, que é parlamentar, doou R$24 mil de verbas parlamentares para uma empresa especializada em produzir e divulgar fake news, notícias falsas. É assim que nós estamos vendo transcorrer a campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral que tem por objetivo, a partir da produção desses conteúdos falsos, enganar o eleitor. É preciso que as pessoas fiquem atentas para este tipo de comportamento que é inaceitável numa democracia. Ao invés do debate claro de ideias e propostas, tentar criar um clima de ódio, medo e preconceito para produzir um estelionato eleitoral. A propósito do que acabou de comentar o Feijó, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, negou pedido do Partido dos Trabalhadores para remover 21 postagens no Facebook do filósofo direitista Olavo de Carvalho. Nos posts, entre outras inverdades, Carvalho acusa o candidato Fernando Haddad de defender um incesto. O ministro Salomão também negou a Haddad o direito de resposta. Nas duas negativas, o ministro alegou que interferir no caso seria ferir a liberdade de expressão. A ameaça à democracia. O general Paulo Chagas, quarto colocado na eleição para governador do Distrito Federal, disse em uma rede social que, se houver mudança nas pesquisas nos próximos dias, será o prenúncio da fraude. E foi além com uma ameaça. Se Fernando Haddad ganhar, vamos ter que reagir à altura do desacato, disse o militar bolsonarista. O projeto de lei orçamentária para 2019 prevê redução de 52% nos investimentos da agricultura familiar em relação a 2018. Para movimentos do campo, se o valor for confirmado, há risco de paralisação do setor. O orçamento da União de 2019 prevê que 5,8 bilhões de reais sejam destinados para as chamadas grandes áreas da agricultura, como política agrária, meio ambiente e políticas sociais, entre outras. A proposta ainda pode receber emendas, e é nisso que a CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, aposta para tentar reverter o quadro. O presidente da entidade, Aristides dos Santos, lembra que neste ano já foi difícil manter o setor ativo, com um valor de 12,2 bilhões de reais. A redução em 2019 será de 52%. 2018 já foi um orçamento bastante abaixo da expectativa da agricultura familiar. Inclusive, a proposta original do governo era bem menor. Nós conseguimos recompor, acho que em 40%, se não me engano, do orçamento de 2018. Agora o governo manda um orçamento abaixo de 50%, é querer brincar
com coisa séria. Nós estamos propondo emendas para que possa melhorar essa situação. Segundo a entidade, o corte ocorreu por causa da emenda do teto de gastos, mas é preciso encontrar uma solução para driblar a lei, pois a agricultura familiar, que já sofre com a falta de investimentos, pode entrar em colapso no próximo ano. Já está tendo impacto na desapropriação de terra que não tem dinheiro, ou seja, na parte de obtenção. Está tendo impacto já na redução do dinheiro para assistência técnica e extensão rural. Já está tendo impacto nas políticas específicas para as mulheres, da juventude, em todas as áreas. Com um orçamento desse tamanho que o governo está propondo, a gente vai ter muito problema com a produção de alimentos e vai sobrar para o consumidor, porque vai aumentar os preços, porque a lei da oferta e da procura é o que regula o chamado mercado capitalista. A CONTAG também segue a tramitação da medida provisória 842. Aprovada na Câmara em 4 de setembro, acaba de ser devolvida pelo Senado sem votação. A justificativa é de que a Câmara enviou a MP com erros que demoraram a ser constatados por causa do recesso eleitoral. A assessoria da Câmara mandou uma redação que não estava a contento com o que tinha sido aprovado pela própria Câmara. E agora é a assinatura do presidente da CCJ. A proposta, cuja validade acaba em 31 de dezembro, permite a renegociação de dívidas rurais contraídas pelos agricultores familiares até o final de 2011. A CONTAG vê na medida a solução para que milhares de agricultores continuem trabalhando, mas teme que o governo esteja recuando, pois a aprovação significa uma renúncia fiscal de 19 bilhões de reais. Essa pode ser uma também das manobras, mas a gente espera que o que foi aprovado nas duas casas seja cumprido agora, no dia 16. Hoje é dia do professor, mas é também o Dia Internacional da Mulher Rural, data criada pela ONU em reconhecimento à importância delas para a agricultura. De acordo com as Nações Unidas, mulheres são 43% da força de trabalho agrícola, mas ainda não têm o mesmo acesso dos homens aos meios de produção. Se tivessem, a produção nos países em desenvolvimento aumentaria 4%, o que reduziria o número de desnutridos em aproximadamente 150 milhões de pessoas. No Brasil, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar afirma que a luta das agricultoras inclui o combate à violência e ao machismo. Igreja em Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro, é pichada com a suástica, o símbolo nazista. Os símbolos foram pichados na parede da entrada da capela, uma construção de 150 anos no subdistrito de São Pedro da Serra. A polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança. A apologia ao nazismo é um crime que estabelece pena de 2 a 5 anos de prisão. E nesta semana em que se comemora o Dia do Professor, o seu jornal quer saber a sua opinião. Você gostaria de ver seu filho sair de casa com uma arma ou com um livro? Depois do seu jornal, é só entrar no facebook.com/RedeTVT, registrar o seu voto e deixar um comentário. Se você quiser gravar um vídeo com a sua opinião, pode manda aqui pra gente no seu jornal. O número é o 11 997 984 042 e funciona tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E não se esqueça de colocar o seu nome, cidade e estado quando enviar o vídeo. Na sexta-feira, antes de dar o resultado final, a gente pode mostrar o seu vídeo aqui. E depois do intervalo, trabalhadores da Editora Abril protestam contra calote aplicado pela empresa. Você vai ver já já.
O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, divulgou nota de solidariedade em função do assassinato na quinta-feira de Aloísio Sampaio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Sudoeste do Pará. Aloísio havia denunciado ameaças e foi morto na sede do sindicato. O MST lembra que Aloísio era um trabalhador que lutava por um pedaço de chão e teve sua vida brutalmente ceifada pela ganância do agronegócio. Ainda de acordo com a nota, desde o golpe de 2016, o Pará sofre com o aumento da violência no campo, com despejos, ameaças, atentados e chacinas. Trabalhadores demitidos da editora Abril, da família Tivita, protestaram hoje no centro de São Paulo. Jornalistas, administrativos, distribuidores e gráficos exigem o pagamento integral e imediato de suas verbas rescisórias e da multa de 40% do fundo de garantia. No início de agosto, a editora Abril demitiu centenas de trabalhadores seletistas, dispensou freelancers e deu calote no pessoal. E com mais de 149 mil votos, eleitores de São Paulo elegeram a bancada ativista do PSOL, um grupo formado por 9 membros de coletivos ligados ao meio ambiente, direitos das mulheres, LGBTs, negros, povos indígenas, entre outros grupos. E para falar mais sobre essa nova representatividade na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente vai conversar com a Shirley Pancará e Fernando Ferrari. Os dois são da bancada ativista. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos aqui no seu jornal. Boa noite. Boa noite. Tudo bom com vocês? Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês explicassem mais o que vem a ser essa bancada, como que ela vai funcionar, quem vai representá-los na Assembleia. Então, uma boa noite, né, a todas e todos. A bancada é uma experiência coletiva, né, com nove co-candidatos, né? Nossa representação é a Mônica Seixas. A bancada ela surge em 2016 com uma experiência de apoio a 8 vereadores na cidade de São Paulo. E agora, em 2018, a gente quisemos ter essa representatividade com uma cadeira, uma vaga na LESP. E agora a gente, pós-eleito, a gente vai fazer essa disputa de inovação política dentro da casa. E, assim, cada um, você, Shirley, como professora, sabe das dificuldades dos povos indígenas, principalmente pela questão de que não existem muitas políticas públicas, né? Agora, com essa oportunidade, como que você enxerga esse direito que vocês vão ter agora de voz? Eu vou estar lá representando as populações indígenas, nas escutas indígenas, eu colhi informações, porque para formular as propostas, eu fiz escutas indígenas, tanto com os indígenas em contexto urbano, quanto os indígenas em aldeia. É claro que eu não consegui atender todas as aldeias do estado de São Paulo, e também nem todas as populações dos indígenas em contexto urbano, mas algumas demandas vão estar aí garantidas, como auxílio na demarcação de terras, a educação diferenciada, a saúde com a participação dos anciões e das anciãs, a questão da sustentabilidade, a geração de renda, segurança alimentar e formação de professores, né? Formação de professores. Então, são esses problemas que nós enfrentamos na comunidade, né? Assim como... E aí, depois que fomos lá... que a gente for ocupar a LESP, aí as portas estão abertas para que os povos indígenas possam ir lá propor novas, né? Vai que amadureceu outras demandas, né? E apareceram novas demandas que são possíveis de acontecer, que nos povos indígenas está sempre acontecendo demandas novas, né? Sempre surgem problemas justamente porque acaba sendo uma parte da população esquecida, né, pelo poder público, exatamente. Né? Aí sempre está surgindo e aí nós vamos construindo de novo. Perfeito. E, Fernanda, a questão como que são as linhas de propostas definidas por vocês? Acho que são 7 eixos, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho deles. Somos 9 co-candidatos, né? Cada candidato traz uma proposta. Então, a gente tem a proposta da Shirley, que é a questão indígena, a gente tem a questão da negritude, que o Jesus está trazendo, a gente tem a pauta das mulheres, né, que a Raquel traz muito bem. A gente tem a pauta das infâncias e maternidade, que a Anne Rami traz. A gente tem a pauta da água e o feminismo, que a Mônica Seixas traz. A gente tem a pauta que a Cláudia Visoni traz, que é a questão da agricultura urbana, né?
A gente tem também a pauta da questão dos animais e dos professores que a Paula traz. Então, são diversas pautas, e eu trago as pautas dos direitos humanos, orçamento e cultura. Então, cada um vai trazer uma pauta e a gente vai funcionar muito na questão da sociocracia, né? Então, tudo vai ser muito democrático, né? As pautas vão ser tratadas de uma forma bem ampla e com muita participação da sociedade civil. Bom, essa experiência, né, de uma bancada como a de vocês surgiu em 2016, né, lá em Goiás, e agora foi representada aqui em São Paulo e também em Pernambuco. Vocês acreditam que isso acaba sendo e vai ser um exemplo para os demais estados, enfim, nas próximas eleições? Sim, a gente teve 3 bancadas eleitas, né, aqui no país, então tivemos a Muitas em BH, né, a Juntas em Pernambuco e a nossa, né, a primeira bancada da LESP. A gente acha que sim, que vai ser uma experiência que a tendência é crescer. Acho que nossa experiência justamente é pedagógica para isso, claro, para que outros municípios, né, outras cidades tenham levem essa experiência como uma proposta de inovação à política e de ocupação dessa política que necessita tanto da ocupação de novas caras, né? Uma nova representatividade mesmo. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês, Fernando, Shirley, as portas sempre abertas aqui para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, a gente que agradece. Gratidão. Obrigada mais uma vez. E veja agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades. Tempo parcialmente nublado durante toda a terça-feira em São Paulo. Máxima de 22 graus e mínima de 16. Pode chover em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 80%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu encoberto com períodos de nebulosidade e pequena chance de chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 22 e mínima de 16 graus. Já em Mogi das Cruzes, sol entre muitas nuvens com períodos de nebulosidade no decorrer do dia. Pode chover de forma isolada a partir da tarde. Máxima de 20 graus e mínima de 18. Em Brasília, muitas nuvens com curtas aberturas de sol e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 28 e mínima de 19 graus. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, reconheceu e declarou a terra da comunidade remanescente de Quilombo Tiningu. A área pouco superior a 3.850 hectares fica no município de Santarém, no Pará. Tiningu é um dos 12 quilombos de Santarém. Lá vivem 86 famílias que se dedicam à agricultura e à pecuária. As principais culturas são mandioca, milho e feijão. A produção é para o consumo interno e venda nas comunidades mais próximas. Veja agora outros destaques desta segunda-feira. Autoridades da Turquia vão inspecionar o consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde desapareceu o jornalista Jamal Khashoggi. Ele não foi mais visto depois que entrou no consulado em 2 de outubro. A Turquia suspeita que ele foi assassinado dentro do consulado por ser um crítico da ditadura saudita. Chuvas deixam pelo menos 13 mortos entre domingo e hoje no sul da França. O Vale de Aude, área mais afetada, registrou a maior inundação desde 1891. Estradas foram bloqueadas e escolas estão fechadas. Uma pessoa está desaparecida e outras 5 gravemente feridas. Sobe para 17 o número de mortos pela passagem do furacão Michael nos Estados Unidos. O fenômeno meteorológico deixou pelo menos 4 estados sem comunicação. Os trabalhos de buscas por sobreviventes continuam. Mais de 240 mil pessoas participaram neste fim de semana em Berlim, na Alemanha, de manifestação contra a extrema-direita, o racismo, o fascismo, o nazismo, todas as formas de autoritarismo. O tema era Untelbar, que significa sem divisão. A reportagem é do comentarista internacional Flávia Guiar. No sábado, aconteceu uma grande manifestação em Berlim contra a extrema-direita, contra o racismo, o fascismo, o nazismo renascente na Alemanha e na Europa e todas as formas de autoritarismo e preconceitos de todos os tipos, com o tema Unteilbar, sem divisão.
Milhares de pessoas compareceram à concentração na imensa Alexanderplatz, de onde saíram em passeata pela cidade. É a terceira manifestação recente desse tipo na Alemanha. As outras duas aconteceram em Munique, com 40 mil pessoas, e em Hamburgo, com 30 mil. Desta vez, os organizadores esperavam 40 mil pessoas. Segundo a mídia, no entanto, compareceram mais de 240 mil, enchendo as ruas da cidade até o portão de Brandemburgo, onde a passeata terminou. Como acontece nessas ocasiões, a quantidade de palavras de ordem e de tendências presentes era enorme, mas todas elas unidas contra a extrema-direita, todas as formas de intolerância, sintetizado tudo isso numa das palavras de ordem presentes. A vida é melhor e mais bonita sem o nazismo, sem o fascismo. Um grupo de centenas de brasileiros se reuniu numa roda de capoeira sobre o grande relógio na Alexanderplatz, que marca os fusos horários do mundo inteiro, lembrando Marielle Franco, o mestre Moa Katendê, e manifestando-se contra o crescimento do fascismo e da violência política em nosso país. Além da lembrança daquelas pessoas, Marielle e Moa Katendê, prevaleceram palavras de ordem como ele não e Haddad sim. Flávia Guiar, de Berlim, para a TVT. O Ibope acaba de divulgar nova pesquisa sobre as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, aparece com 59% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, tem 41%. O resultado líquido das principais empresas estatais brasileiras renderá mais de 5 bilhões de reais à União em lucros. Mas economistas alertam que esse montante só foi possível com o desmantelamento das políticas trabalhistas. A reportagem é de Michele Gomes. No primeiro semestre deste ano, as empresas estatais repassaram 5 bilhões e 700 milhões de reais de lucro à União, um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado tem sido divulgado pelo governo como algo positivo, mas o diretor técnico do DIEESE, o Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, lembra que esse lucro é fruto de um conjunto de medidas, algumas delas danosas aos trabalhadores e à população brasileira. Muitas empresas fizeram planos de demissão voluntária. Demitiram trabalhadores, contrataram outros trabalhadores, talvez pagando menores salários. Outras venderam ativos, venderam patrimônio. Você tem essa distinção, vamos dizer, de que tudo deve ser deixado na mão da empresa privada, que é a lógica do PMDB, do PSDB e desses partidos, vamos dizer, mais à direita, e você tem o outro lado, que é o lado mais à esquerda, que olha para as estatais e fala, as estatais têm um papel muito importante para cumprir no desenvolvimento do país. Os economistas destacaram que em muitos países, empresas que foram privatizadas voltaram a ser reestatizadas. Tem cidades, por exemplo, na Europa, que privatizaram o sistema de saneamento. As prefeituras começaram a reestatizar, porque as comunidades começaram a ver que a qualidade do serviço caiu, que o custo do serviço aumentou e, portanto, não houve aquele benefício que se dizia que se teria. O Reino Unido acabou de renacionalizar um presídio e uma ferrovia. Quer dizer, o primeiro país a privatizar, né, com a Margaret Thatcher lá nos anos 80, a privatizar tudo, né, ou muita coisa, está começando a perceber que tem algumas coisas que tem que ficar na mão do governo. Para os especialistas, falta consciência de parte da população brasileira sobre a importância das empresas estatais para o desenvolvimento do país. A Petrobras não teria descoberto o pré-sal se ela fosse uma empresa privada. Foram anos e anos de investimento para chegar a essa descoberta. Então, a lógica da empresa estatal é completamente diferente da lógica da empresa privada. A empresa privada precisa de lucro. Depois do intervalo, milhares de pessoas lembram os 7 meses da execução de Marielle Franco. Você vai ver já já. Olá, pessoal, uma excelente noite a todos que nos acompanham através das redes sociais e vamos aos comentários. Eu começo lendo do Vanderlei Moraes.
Para que haja um debate democrático no Brasil, é necessário que primeiro haja democracia, artigo raro por aqui. A Carmen Antunes, optamos pela educação, amor e democracia. Militares nunca mais. Não à tortura, não ao ódio, não às armas. O André Guimarães, do Rio de Janeiro. Mais amor e menos ódio. E a Silene Carvalho, Feira de Santana, Bahia. Não vamos deixar o ódio vencer. E a Lorelei Haddad de Andrade, por um Brasil mais gentil e fraterno. E o Luciano Ferreira Batista, de Carapicuíba, de São Paulo, participou escrevendo: democracia hoje e sempre. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. A quadra da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina, zona norte de Porto Alegre, foi ocupada por literatura. É que o local virou palco do primeiro encontro literário nas periferias, o Elipa. Veja na reportagem de Guilherme Oliveira. Como tornar a literatura de escritores como Conceição Evaristo acessível para jovens da periferia? Foi a partir deste questionamento que surgiu o Elipa, evento promovido por estudantes universitários negros. Por menos que conte a história, eu não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Nós somos acadêmicos e estamos dentro de alguns espaços privilegiados dentro dessa cidade, né? E todos esses movimentos literários, eles sempre aconteciam nas áreas centrais, ditas áreas centrais, né? Que são os centros acadêmicos, são os diretórios acadêmicos, são as palestras que se dão nos teatros. A partir dessa união nossa, desse se reconhecer como negro, como periférico, nós criamos o Elipa. Seria mais um lance de uma troca também, um lance de uma parceria em qual a gente veio comungar também da literatura feita aqui pelas quebradas, que tem algumas pessoas participantes que faz parte desse movimento de literatura periférica, e a gente que também vem de São Paulo, que vem de Salvador, para poder contribuir e somar nessa luta aí. A autonomia financeira serviu como fio condutor para a criação do evento e de alguns temas debatidos nele nos últimos 3 dias. E não escolher também participar de edital foi uma escolha política, pensando a construção autônoma desse espaço, né, com os nossos recursos financeiros próprios, com financiamento online, com a venda de ecobags, enfim, não, sem um fim lucrativo, porque é justamente isso, é pensar a potencialidade desse território e das pessoas que circulam e podem circular por eles. O Elipa também foi palco da final gaúcha de Slam 2018, campeonato de poesia falada. O vencedor representará o estado no Slam Brasil, que acontecerá no mês que vem em São Paulo. A justiça serve para todos, só que o julgamento pode mudar. Depende da cor da tua cara ou do sobrenome no crachá. Eu quero mostrar para o Brasil inteiro que o Sul não é só branco e olho azul, entendeu? Eu quero mostrar que a gente tem cultura e a gente vai resistir até o final. É importante mostrar que a gente está se aquilombando diante a toda a turbulência que o mundo está tendo. A gente está resistindo, a gente está mostrando que a gente está vivo, a gente está se ouvindo, a gente está falando, a gente estava com carência da fala, carência da escuta, e agora a gente está mostrando que a gente está se amando mais, que a gente está se respeitando mais, e o que a gente fala também é importante.
Apesar da comemoração hoje do Dia do Professor, os ataques à educação têm ganhado terreno nas falas do candidato extremista. Ampliação do ensino à distância em todos os níveis, fim das cotas raciais e construção de colégios militares nas capitais brasileiras. Essas são algumas propostas do candidato que vão na contramão do progresso educacional. A reportagem é de João Miyagi. Ser professor não é só uma profissão, mas uma vocação. Uma atividade que exige doação em nome de um Brasil melhor, afirma a Maria Isabel Noronha, a Bebel, presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Ser professor é amar, ser professor é você conseguir solidarizar, é ao mesmo tempo unir, ao mesmo tempo persuadir, enfim, trabalhar com um conceito de gestão democrática. Ser professor é você dar asas para o sonho. Isso é ser professor. Bebel lamenta que a categoria tenha sido desvalorizada nos governos do PSDB. Apesar da beleza da profissão e de hoje ser o Dia do Professor, ela diz que não há muito o que comemorar. A gente não quer um Brasil assim, a gente quer acreditar que o Brasil vai mudar, né? E para mudar nós vamos ter que apostar numa candidatura que aposte na democracia e não no autoritarismo. Atacadas por ex-maridos ou companheiros, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Em 3 casos, o assassinato foi cometido com arma de fogo e no quarto, a vítima morreu queimada. Elas tinham entre 22 e 46 anos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública se limitou a afirmar que São Paulo é pioneiro no combate à violência contra a mulher, com 133 delegacias de defesa da mulher. E uma multidão se reuniu na Cinelândia, no Rio de Janeiro, neste domingo, em homenagem a Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, assassinados em 14 de março. O ato marca os 7 meses da execução e cobra respostas das autoridades. Na ocasião, 1000 placas homenageando Marielle foram distribuídas. A reportagem é de Viviane Nascimento. Uma fila imensa se formou no início da tarde de domingo. Milhares de pessoas prontas para lembrar Marielle Franco. O ato foi uma resposta à atitude dos então candidatos de partidos de direita, como PSL e PSC, que quebraram uma placa em homenagem à vereadora. Foi devastador porque são homens, né? Homens que estão aí lutando pelo poder. É inadmissível que se tenha uma violência dessa, desnecessária, porque a memória da Marielle não atingiria nem um pouco a qualquer pretensão deles. Então isso é muito ruim pra gente, muito ruim pro Rio de Janeiro, muito ruim pro Brasil ver uma cena daquela. Hoje isso aqui é uma resposta para tudo que tem acontecido nesses últimos dias no nosso país, no estado. Essas pessoas que tentaram de toda maneira, não só mataram a Marielle, mas depois calar de novo, acabando com a reputação dela. Isso aqui é uma prova, é uma resposta. A data também marcou os 7 meses dos assassinatos de Marielle e seu motorista Anderson Gomes. Crime ainda sem solução. Para impulsionar a pressão sobre as autoridades por respostas, a Anistia Internacional lançou mais uma edição da campanha Escreva por Direitos, tendo Marielle como caso brasileiro. É a maior campanha global da Anistia, que envolve as anistias de todo mundo e convida a gente, todo mundo, a enviar mensagens às autoridades, também enviar mensagens de solidariedade à família. A ideia por trás disso é mobilizar a gente para mandar um forte recado às autoridades. É preciso responder quem matou, quem mandou matar e por quê. 1000 placas foram confeccionadas a partir de uma campanha virtual e distribuídas gratuitamente. Eu tinha visto na internet a iniciativa do sensacionalista, contribuí e tive uma emoção maior ainda porque na hora de receber a placa foi a viúva da Marielle que me entregou. Então foi uma emoção ainda maior, eu inclusive dei um abraço nela. Talvez nem devesse, mas não segurei a emoção de estar perto dela e poder dar um apoio em forma de abraço. A entrega ocorreu em clima de emoção e tranquilidade. Em cerca de 1 hora, todos os exemplares já tinham sido distribuídos. Em um momento emocionante, os centenas de voluntários que receberam a placa se organizaram no centro da Praça da Cinelândia para formar o nome de Marielle. Gritos contra o ódio e a intolerância. Vozes unidas pela defesa da democracia e do respeito aos direitos humanos.
Mensagem que precisa ecoar nesses tempos de incerteza, assim como o símbolo da luta de Marielle Franco. A gente precisa fazer, comparecer e lutar pelos nossos direitos humanos, o direito das mulheres e o direito dos negros também, que a gente sabe que tem muito preconceito aqui. Então esse ato hoje representa muitas coisas, ainda mais no momento político que a gente está vivendo, onde o ódio é fomentado. São 7 meses! São 7 meses! Que tentaram interromper a Marielle! Aqui estamos! Para afirmar que ela não será interrompida! O seu jornal quer saber a sua opinião. Você gostaria de ver seu filho sair de casa com uma arma ou com um livro? Logo depois do seu jornal, é só entrar no facebook.com/RedeTVT, registrar o seu voto e deixar um comentário. Se você quiser gravar um vídeo com a sua opinião, manda aqui para o seu jornal. O número é o 11 997 984 042 e funciona tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E não se esqueça de colocar o seu nome, cidade e estado quando enviar o vídeo. Na sexta-feira, antes de dar o resultado final, a gente pode mostrar o seu vídeo aqui. E o seu jornal fica por aqui. Você vai ver agora a entrevista com o candidato à presidência, Fernando Haddad. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã. E não se esqueçam, a luta continua. Voltei com os seus comentários, não se esqueça, o jornal acabou, mas vocês podem correr lá rapidinho participar da nossa enquete. A gente fez a seguinte pergunta: você gostaria de ver o seu filho saindo de casa com uma arma ou com um livro? Corre lá e participa. Bom, vou ler o comentário da Ana Ottoni. Sou completamente contra armar a população indiscriminadamente, em nome da segurança. Segurança deve ser política pública que estimule a cultura da paz com direitos humanos respeitados. A Fátima Soares Leal, governador Valadares, Minas. Como podem votar em um candidato que irá tirar seus direitos, sua liberdade, sua dignidade? E o Daniel Gustavo, maravilhosa essa atitude do Elipa. Temos que saber quais são os escritores negros e negras que temos, realmente. Bom, agradeço a todos pela participação, pela essa interatividade nesta segunda-feira. Continue participando e não se esqueçam, amanhã pontualmente às 7 da noite tem mais notícias e informações aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!